Começamos hoje com a pergunta da nossa ouvinte Juliana. A Juliana pergunta ao pastor qual era a mãe de Davi e se os irmãos eram do mesmo pai e da mesma mãe. Afinal, por que seus irmãos o desprezavam? Nós queremos dizer à nossa consulente que o nome da mãe de Davi não se encontra registrado na Bíblia, mas costuma-se atribuir a ela o nome de Nahash. Os irmãos legítimos do mesmo pai e mãe não olhavam com bons olhos para o caçula, que era Davi, que tomava conta das ovelhas da família, porque viam que ele exercia autoridade, como vemos no caso, quando foi levar alimento para os seus irmãos que estavam em batalha contra os filisteus, ocasião em que o guerreiro dos filisteus, Golias, lançou mão para que um dos povos de Israel se pusessem para lutar contra ele. E como sabemos, não apareceu ninguém e o jovenzinho Davi se apresentou, foi tido assim como um tipo de vaidade, que ele não teria condições jamais de vencer um gigante, e ele venceu o gigante matando com a própria espada dele, do gigante. Aí nasceu mais ainda a inveja dos irmãos dele para com o seu irmão menor, quando viu seu irmão cercado de elogios do próprio rei Saul, e tido como elemento de grande proa. Tanto é que o rei Saul o convidou para ser o homem-pajem dele, para trabalhar com ele no palácio. A próxima pergunta é do ouvinte Orlando. O Orlando aqui pergunta ao pastor se teve alguém na Bíblia, nos tempos passados, que viu a Deus. Mas ele diz aqui que em João está escrito que ninguém viu a Deus. Ele cita até textos aqui no livro de Êxodo, mas então ele pergunta, pede para o pastor dar esta explicação, pastor. Nós queremos dizer que a Bíblia registra que, numa determinada ocasião, Deus falava a Moisés face a face, como qualquer fala ao seu amigo. Isso está em Êxodo 33, versículo 11. Mas no mesmo capítulo, disse o Senhor a Moisés: não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá minha face e viverá. Tu me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Registro de Êxodo 33, versículos 17, 20 e 23. Então, como é que se entende esse texto? Parece que contraditório, num lado, falando que Moisés falou com Deus cara a cara, ou face a face, e do outro lado diz, não pode ver a minha face. O que nós entendemos quanto ao primeiro texto de Êxodo 33, 11, é que quando se fala um amigo cara a cara, quer dizer sem intermediários. Então Deus falava com Moisés não com auxílio de alguém, mas ele falava diretamente, embora não visse realmente a face de Deus. E aí a posição tu me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Então dizemos que a Bíblia não se contradiz, até no mesmo capítulo, considerando a forma de interpretar o texto de um lado e de outro. Agora vamos considerar esta questão. A segunda hipótese aí que foi apresentado é a de João, já agora no quarto evangelho no Novo Testamento, quando ele disse, ninguém jamais viu a Deus.
O Deus unigênito que está no seio do Pai é o que o fez revelar. Isso está no capítulo 1, versículo 18 de João. E Jesus disse: não que alguém tenha visto o Pai, salvo aquele que vem de Deus, este tem visto. E em João 6,46, nós lemos essas mesmas expressões que destacam a santidade de Deus, de modo que nenhuma pessoa pode ver Deus face a face diretamente. Algumas vezes nas Escrituras encontramos aparições do Pai, mas nunca inclui nenhuma descrição das feições do seu rosto. Ezequiel fala de uma figura resplandecente e diz: esta era a aparência da glória do Senhor. Ezequiel, capítulo 1, versículo 28. Por sua vez, Daniel viu o ancião de dias. É um título que se aplica a Deus. No seu trono, ele fala sobre o trono, a veste branca e até dos cabelos, mas não comenta sobre o rosto, nada. E, voltando ao apóstolo João, fala com detalhes da aparência de Deus, até mencionando os olhos e a boca. Mas quando fala do Pai, não inclui nenhuma observação sobre a aparência do rosto. Então a Bíblia fala da comunhão íntima de alguns servos de Deus com o Criador. Depois de Deus responder a Jó, ele disse: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Não sei até que ponto, literalmente, pode ser entendida essa linguagem de Jó, que está no capítulo 42, versículo 5 do próprio livro. E alguns séculos depois, Deus disse a Moisés: boca a boca falo com ele, claramente, não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Citação de Números 12, versículo 8. Nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, com quem o Senhor houvesse tratado face a face. Deuteronômio, capítulo 34, versículo 10. Então queremos dizer que a nossa comunhão com Deus é por intermédio do seu Filho, Jesus Cristo. Quando Filipe pediu: Senhor, mostra-nos o Pai, Jesus disse: quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? E continuou falando sobre a importância da obediência para manter comunhão com Deus, como lemos em João 14, versículos 8 e 9. Jesus é a imagem do Deus invisível, e nele reside toda a plenitude de Deus, como lemos em Colossenses capítulo 1, versículos 15 e 19. Mesmo sem ver o Pai, podemos ter comunhão com Ele. A esperança dos fiéis é de contemplar face a face com Deus, e os vencedores terão este privilégio diante do trono de Deus e do Cordeiro. Apocalipse, capítulo 22, versículo 3 e 4, está escrito: os seus servos o servirão, contemplarão a sua face. Então, não podemos esquecer que Deus não tem corpo tangível de carne e ossos como nós temos. Em João capítulo 4, 23 a 24, vemos uma declaração de Jesus com relação ao seu Pai, onde ele diz: mas a hora vem e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade,
porque o Pai procura tais que assim o adore. E disse então Jesus aos samaritanos: vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Versículo 24. Nós lemos então a constituição, quem é Deus em sua natureza. Jesus declarou: Deus é Espírito, e importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. Então aí está literalmente sendo Deus em sua natureza um espírito, não tem feições de carne e ossos que pudessem abrir oportunidade para alguém vê-lo pessoalmente. Então há dois tipos de linguagem na Bíblia: a linguagem figurada e a linguagem literal. No caso, em apreço, nós repetimos o versículo 24 do capítulo 4 de João. Deus é Espírito. E importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Então não vemos Deus figurativamente como um ser humano, com carne e ossos e etc., mas vemos como uma personalidade. E personalidade significa ter capacidade de escolher, ter inteligência e ter sensibilidade. Nós todos somos seres pessoais, não por causa do nosso corpo, porque o espírito é a casa e a morada em nosso corpo. Ninguém sabe o que está no homem, senão o espírito do homem que dentro dele mora. Temos corpos de carne e osso, como todos nós sabemos. Agora, o que nós somos realmente é o nosso espírito, a nossa identidade, que não está assim à vista de todos, apenas o corpo material que nos identifica. Então, é essa a nossa posição aqui. Deus é Espírito. E importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Significando isso, que não colocamos diante de nós, por exemplo, um retrato de Deus, uma simbologia que pudéssemos identificar Deus com qualquer tipo humano. Não, isso até é idolatria, porque Deus é Espírito, não é visto através de figuras representativas como imagens e quadros em que a pessoa se prostra como se estivesse adorando o próprio Deus. É impróprio. Pastor, uns falam que sim, que viram, e até Isaías viu. Outros dizem que não. O que dizer, pastor? Nossa resposta é a que já apresentamos, expõe com clareza que Deus efetivamente não pode ser visto por mortais, considerando sua natureza espiritual, sem corpo físico como o nosso. Entretanto, os personagens bíblicos viram a sua glória em ocasiões especiais. Então, ver a glória de Deus é o resplendor, como diz o texto bíblico, que nem se pode olhar diretamente, porque o fulgor que emana da parte de Deus está além da nossa capacidade humana para suportar. A próxima pergunta é da ouvinte Miriam. Ela está aqui apontando o texto de Mateus, capítulo 10, verso 30, que diz assim: e até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. A nossa consulente diz que algumas pessoas estão falando que não podem cortar a ponta do cabelo, porque todos eles são contados por Deus, e que depois do arrebatamento, Deus vai estar requerendo isto das mulheres. Ela pede para o pastor falar a respeito.
Eu quero dizer à nossa consulente que esse ensino não tem base na Bíblia. Isso é doutrina de homens. O que está dito no texto que Deus é tão cuidadoso conosco que até aquilo que nós não conseguimos fazer, contar o número de cabelos nossos na cabeça, Ele sabe, fio por fio. Então, enquanto isso que não é ignorado por Deus, é ignorado por nós. O que revela isso? Revela um cuidado especialíssimo de Deus para conosco. Não somos tratados indiferentemente, mas cada pessoa de per si é objeto do cuidado de Deus e nesse particular incapacitado para nós saber, cabelo por cabelo da nossa cabeça, Deus conhece. Não tem nada a ver com ponta de cabelo, que não pode aparar o seu cabelo, que tem que andar com o cabelo até a cintura, não tem essa base para poder dar essa interpretação que, infelizmente, há pessoas, mulheres que estão envolvidas em igrejas tão severas que isso é exigido, elas ostentam aquele cabelo como se fosse santidade. Olha aqui, a ponta do meu cabelo vai até a cintura. Numa exibição, sem nenhum valor, mas querem se distinguir como mulheres santas porque não cortam o cabelo. Devemos ter cuidado, como Paulo declara em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 9 ao 11, para não ser extravagante, para não ir além do limite natural, da modéstia que deve caracterizar a irmã, mas ter o seu cabelo até o ombro é muito natural e até embeleza a mulher. Ao contrário, fica por conta de quem pensa diferente. Mas, à luz da Bíblia, não temos base para esse cuidado de não poder cortar a ponta do cabelo, porque Deus sabe o número de fios da nossa cabeça. A próxima pergunta é do ouvinte Jefferson. Pastor, quem vai para o céu? Por que vai haver, pastor, novo céu e nova terra? E quem vai viver nessa nova terra? É a pergunta do Jefferson. Jefferson, citando exemplos bíblicos, apresentamos o caso de Abraão. Começando lá do Gênesis. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança. E saiu sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e o construtor é Deus. Pela fé, também a mesma Sara recebe a virtude de conceber e deu à luz já fora de idade, porque teve por fiel aquele que lhe havia prometido. Por isso também, de um, e esse já amortecido, ventre, descenderam tantos em multidão, como as estrelas do céu e como a areia inumerável que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que isto dizem claramente mostram que buscam uma pátria. Se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar. Mas agora desejam a melhor, isto é, a celestial. Por isso também Deus não se envergonha deles de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade celestial. E em Isaías 66, versículo 22, diz claramente que esta nova terra está diante de Deus, então é uma terra celestial.
Só podemos entender isso. A nova terra, novo céu, nova terra, significa todas elas duas uma condição celestial. A próxima pergunta é da ouvinte Ana. A Ana faz um relato aqui que é casada há 27 anos e também ela é evangélica. Diz que o marido ficou na igreja apenas pelo período de 5 anos e depois se afastou, se desviou. E ela diz aqui que ele se tornou, depois disso, um muçulmano. Diz também que ele a proíbe de sair de casa para ir à igreja em todas as reuniões, permite apenas que ela participe de uma única reunião durante a semana. E ela diz aqui que tem dificuldades até de participar da ceia do Senhor por causa disso. Ela pergunta ao pastor o que deve fazer. Deve enfrentá-lo? Deve resistir a esse domínio do seu marido, essas proibições, pastor? O que dizer? Permite a irmã apontar o que diz a Bíblia para tais situações. Situações naturalmente dificílimas para a mulher. Em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 10 a 15, o apóstolo Paulo está respondendo pergunta de cristãos daqueles tempos que já tinham problemas com os que nós tomamos conhecimento hoje. E diz então no texto: todavia aos casados mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido. Se, porém, se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido. E que o marido não deixe a mulher. Mas aos outros digo eu, não o Senhor. Se algum irmão tem mulher descrente e ela consente em habitar com ele, não a deixe. E se a mulher tem marido descrente e ele consente em habitar com ela, não o deixe. Porque o marido descrente é santificado pela mulher e a mulher descrente é santificada pelo marido. De outra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Mas se o descrente se apartar, aparte-se, porque neste caso o irmão ou irmã não está sujeito à servidão, mas Deus chamou-nos para a paz. Adiantamos que a mulher islâmica, isso para conhecimento da nossa irmã, é pessoa sem direitos junto ao próprio marido. Esperamos que seu marido não venha a querer agir com a nossa irmã dentro dos moldes da mulher islâmica, que segue o livro próprio deles. Não se pode ainda, dentro do regime islâmico de casamento marido e mulher, não pode a mulher sentar-se à mesma mesa ao lado do seu marido. Quando caminham pela rua, a mulher não pode ir de braços com o seu marido, nem ao lado dele. Ela deve ficar uns 4 passos atrás do marido. E não pode publicamente estar ao lado do seu marido como esposa e esposo. Isto posto, eu digo à nossa irmã, veja até onde isso vai. E caso não dê para viver juntos, é como diz a Bíblia, afaste-se, como é autorizado pela Bíblia, mas deve ficar sozinha, até que Deus dê um jeito dessa situação. Lamentamos o caso da nossa irmã. Há muitas mulheres oprimidas por maridos tiranos, maridos que não reconhecem o valor da sua esposa, como diz na Bíblia Sagrada, deixará o homem, pai e mãe, se unirá à sua mulher e serão 2.
uma só carne, quer dizer, de igualdade de direitos recíprocos dentro da família. E hoje nós temos maridos que não dá nem para qualificar. Como também temos mulheres que agem levianamente. Mas o bíblico para a irmã é o que estamos expondo.